Glória a Deus. A palavra hoje é toda voltada para os fins do tempo, né? Como foi falado pela irmã, como foi louvado, né? E eu já vim com esse desejo no coração de trazer essa palavra, né? Nós vemos hoje aí nas mídias pessoas que estão sendo impactadas com a questão do arrebatamento, pessoas falando sobre o arrebatamento, enquanto tem muitas outras que não aceitam o arrebatamento. Como foi falado, né, que minha mãe, meus irmãos, meus avós, todo mundo fala, Jesus está voltando e Jesus nunca volta. E a irmã completou aqui, talvez ela nem saiba onde está, mas ela vai saber agora. A palavra, né, quando Jesus vai dizer que, a palavra quando o apóstolo vai dizer que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos para Deus como um dia. Então, essa palavra que Deus me deu essa semana é toda voltada para isso, para quebrar esse tabu, para aqueles que não sabem como a palavra é confirmada. E a palavra ela vai ser confirmada no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Eu vou estar lendo a partir do verso 2, mas eu vou ler todo o capítulo. E prestem bem atenção nas palavras lidas, para você ver como ela fala com a gente com relação a quem não acredita na volta de Jesus e no arrebatamento. Veja só como as palavras falam. Parece assim, não precisa nem de eu pregar, só ler. Mas eu vou estar lendo aqui, presta atenção, ó. Para que vós lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo a sua própria concupiscência, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas essas coisas permanecem como no princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceram o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe pela mesma palavra, que reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como 1000 dias, como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, para aqueles que não acreditam que o final virá, o arrebatamento. Verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Aleluia. Elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de parecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão.
Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e novas terras, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejam achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais as vossas firmezas. Antes, crescei em graça e em conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém. Amém, igreja? Vamos orar a Deus. Eis aí a tua palavra, Senhor, que fala, Pai, a questão, Senhor, da tua volta, meu Pai, onde muitos não querem acreditar. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor vai vir nos buscar, vai vir nos arrebatar. E aqui há uma confirmação, ó Pai. Aleluia da tua palavra. Pai, eu te peço, Senhor, abençoa-nos, ó Pai. Dai-nos, ó Pai, a tua sabedoria, Pai. Dai-nos, ó Pai, a forma de viver de que te agrada, para que possamos, nesse dia, Pai, ser chamados por ti, ó Pai, e subir contigo, ó Pai. Abençoa teu povo, dá sabedoria àquele que não tem, desperta aquele que está distraído, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, aleluia. Igreja, há muitos que dizem, Jesus está tardando. Há muitos que dizem que Jesus não voltará mais. Há muitos que não acreditam ainda que haverá um arrebatamento, ou até mesmo que exista um céu. São poucos que acreditam que já existe um lugar preparado para todos nós. Mas os sinais seguirão aos que creem. Se você prestar atenção, há muitas pessoas que nem evangélicas são, que já está sendo tomado. Deus está usando os incrédulos para outros, pessoas até mesmo de fama, que venha acontecer situações para que o despertamento venha, porque hoje ninguém pode dizer que não ouviu da palavra do Senhor, porque em todo canto se fala que Deus existe, em todo canto se fala que há um dia do Senhor, em todo canto se fala que Jesus virá, em todo canto fala que em algum momento seremos arrebatados para Deus, para o grande julgamento. Todos, a palavra vai falar, aleluia, que esta demora a qual muitos dizem, meus avós falavam isso, meus tios, minha mãe, meus irmãos, e agora sou eu que vou falar, mas a palavra do Senhor vai falar que o tempo é do Senhor, porque senão nenhuma alma se salvaria. Ainda que para Deus 1000 anos é como um dia, a terra para Deus não tem nem 7 anos de vida. E nós achando que Deus está tardando, não. O tempo de Deus, ele é certo. O tempo de Deus é o tempo que acontece todas as coisas da maneira certa. É o nosso tempo que está errado para nós, porque nós não sabemos contar o tempo como se deve. Nós não conseguimos nem administrar a nossa vida em 24 horas. Em 24 horas não conseguimos organizar nossa vida em trabalho,
trabalho, lazer e descanso. Ou a gente tira do descanso para o trabalho, ou a gente não tem lazer para poder descansar e trabalhar. Quantos homens e mulheres trabalham de dia e de noite, trabalham em 2 empregos, e a gente está achando que Deus está demorando. Nós não temos a capacidade de administrar 24 horas por dia, e vamos contender com Deus? Não tem como. O tempo do Senhor está próximo, sim. E vou te dizer que há várias maneiras de dizer que esse tempo está próximo. O primeiro jeito de falar que o tempo de Deus está próximo é para aqueles que já dormem. Porque aqueles que já dormem não contam mais tempo nenhum. Eles chegaram ao seu tempo, dormiram, estão dormindo, esperando Cristo voltar e, como a palavra diz, né? Que ali os que dormem serão chamados primeiro. Para aquele que dorme, ele vai acordar como se fosse aquele momento que ele acabou dormindo. Então, para ele não se conta mais tempo. Se conta para nós que estamos aqui, e a palavra ainda vai dizer que enquanto há fôlego de vida, há esperança para a salvação. Aleluia. Então, para vocês que estão vivos hoje, para você está contando o tempo. Porque para aqueles que dormem, o tempo já está parado. Aquele que serviu a Deus, aquele que buscou a Deus, aquele que amou a Deus, já está dormindo, esperando o grande julgamento do Senhor. Vinde bendito do meu Pai, esses que fizeram boas obras, e aqueles que fizeram mais obra, apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Cristo virá nos céus, assim eu creio, nas nuvens. Eu creio que nesse dia a qual o Senhor virá, Ele não pisará nesta terra. É uma colocação minha, Ele virá, como diz a palavra, nas nuvens. E na própria nuvem Ele estará lá e será arrebatado, num piscar de olhos, todos aqueles a qual Ele tomará para si. E no piscar de olhos todos seremos arrebatados, nem todos na verdade. Porque acreditamos, né, que Cristo tomará a sua igreja antes ainda do final dos tempos. Né? Existe um estudo de pessoas que acreditam que a próxima vinda de Cristo já vai ser o final dos tempos. Alguns acreditam que Cristo tomará a sua igreja antes dos finais dos tempos de dores. São muitas pessoas que acreditam de maneira diferente. Mas eu acredito numa coisa, que os salvos em Cristo serão guardados. Não importa, assim, a minha colocação eu não sei se vai ser já arrebatado para o Pai, ou se seremos tirados deste lugar para um lugar, assim como diz a palavra em Neemias, que Neemias lá guardou 7 mil. Assim diz a palavra, nós seremos guardados da tribulação. E assim eu creio, mas na tribulação haverá os remanescentes, como diz a palavra. E se há os remanescentes, não quer dizer que nem todos estarão lá. Então, por esse motivo, eu acredito que Deus tomará para si os salvos, mas deixando um remanescente lá para o dia do Senhor. Mas sim, a palavra acontecerá. Os acontecimentos que estão hoje no mundo já estão se direcionando já para o grande dia da tribulação, a qual todos já ouvem aí que vai ter uma só moeda, que vai ter uma só pessoa, que vai um só governo, um governo único. Tudo que está se encaminhando hoje em dia está se encaminhando para que a Bíblia venha a ser confirmada por eles. Me parece que as pessoas estão com uma venda nos olhos e não conseguem enxergar que a Bíblia está se cumprindo. A palavra do Senhor fala que a tecnologia se aumentaria muito. A Bíblia falaria de tantas coisas erradas, tantos tremores de terra, tantas destruição, tantas situações que iriam acontecer. A Bíblia já confirmou. E como foi falado por um conhecido aí,
se a Bíblia começou, se o mundo começou confirmando que a Bíblia no começo estava certo, quem diz que no final não vai estar? Então eu creio, com todos os acontecimentos desde o início da Bíblia, que já foram acontecendo e confirmado até mesmo pela ciência, eu creio que no final vai ser igualzinho. Cristo tomará o teu povo, não sei como, se vai ser no arrebatamento, ou se vai ser um momento a qual ele vai tirar o teu povo para o guardar da tribulação, sendo que naquele momento alguns estarão ali. A Bíblia fala sobre os 144 mil. Se olharmos lá, ele vai falar que são 12 de cada tribo. Então, se ficar na terra 12 de cada tribo, nós que não estamos vinculados à tribo, seremos tirados da terra. E como que vai acontecer? Não seremos todos mortos, acredito que não. Então, para que na grande tribulação os 144 mil venham a ficar na terra, o resto será tirado. Então Deus vai arrebatar. Deu para entender como é que é? As pessoas, eles querem acreditar no que ele pode ver, mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. E se você espera na palavra do Senhor que vai acontecer, já não é mais por vista. Então tudo que eu vejo nesta terra, que eu posso contemplar com os meus olhos, é somente a confirmação da palavra de Deus que é verdadeira. A palavra de Deus vem se confirmando desde Gênesis até Apocalipse. E as pessoas estão vendo os acontecimentos, os fatos de tudo que se fala, de tudo que acontece, e ainda estão dormindo lá fora. E Cristo está falando através da boca dos pregadores, da boca dos missionários. Todo aquele que tem fôlego e clama a palavra do Senhor está se sendo ouvido, seja em terra, seja na mídia, seja como for nas rádios, está se ouvindo falar que Jesus está voltando para o arrebatamento. Eu sei que há momentos difíceis na frente para que o povo ainda venha a acontecer. Eu acredito que ainda haverá muita terremoto, muita destruição, talvez tsunamis. Infelizmente, muitas pessoas morrerão, porque tem lugares onde acontecem essas coisas que não tem uma segurança. Mas a palavra está se cumprindo. E se a palavra onde eu tenho a minha fé, aonde eu creio que é fiel, está acontecendo, eu vou continuar firme, porque diz a palavra: para onde iremos nós? Para onde iremos nós, se só Cristo tem palavra de salvação e vida eterna? Aleluia. E se Ele falou que vai vir nos buscar, eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. Cristo falou que vai vir buscar o seu povo. A palavra do Senhor vai dizer, quando Cristo subiu e voltou para o Pai, Ele falou: eu vou preparar-vos lugar. Aleluia. E Ele nos enviou o Espírito Santo, que tem confirmado em nossos corações todos esses acontecimentos. Glória a Deus. Eu seria louco de não acreditar, porque eu conheço um pouquinho da palavra, e esse pouquinho da palavra que eu conheço está se cumprindo. Cristo está preparando um povo que está sendo obediente, aquele que quer obedecer, aquele que quer servir a Deus, aquele que ora, aquele que jejua, aquele que busca, aquele que se fortalece. Diz a palavra que aquele que se afastar de Deus, Deus vai se afastar dele. Mas aqui Tiago vai dizer que se você se aproximar de Deus, Deus vai se aproximar de você. Sabe o que é interessante? Aqui em Tiago tem um versículo muito interessante. Isso é para os incrédulos. Diz assim:
Tu crê que há um só Deus? Aí o povo que não acredita em arrebatamento vai falar, claro que nós acreditamos em Deus. Aí a palavra vai dizer assim, ó, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Aí o que acontece? Olha só essa questão dessa palavra. Os demônios sabem que o dia deles está por vir. O demônio, o diabo e seus demônios sabem que em algum momento Cristo vai, pegá-los e enviar para as trevas exteriores, para o lago de fogo e enxofre. Aí por isso eles creem e estremecem de medo na soberania e no poder de Deus. Mas e nós, povo, aí ó, que está por aí, quem é fiel a Deus, conhece a palavra de Deus, tem temor a Deus. Mas quem não conhece, nem temor e tremor tem pelo nome do nosso Deus. Tem muitos aí fora que estão tratando Deus como uma pessoa normal. Mas nós que conhecemos a palavra, nós vivemos pela fé em Cristo. Nós vivemos crendo na salvação. Nós vivemos crendo que Deus vai vir nos buscar. Nós vivemos um dia após o outro. Se Deus quiser, nós conseguiremos acordar amanhã e fazer alguma coisa. Porque muitos são os planos dos homens, mas Deus que decreta cada um deles. Se vai acontecer ou não, só se Deus quiser. Eu posso dizer muito bem, como eu já disse, amanhã eu vou acordar cedo para fazer um servicinho, de tarde eu vou para o dentista e à tarde eu vou atender os clientes. Se Deus permitir. Porque eu posso deitar hoje e não acordar mais. Eu posso deitar hoje na minha cama para dormir e Cristo já me tomar para Ele. E aí aqueles que precedem, como dizem, os que dormem, esses já estão ali preparados, esperando Cristo. Eles nada sabem. Dormiu hoje, pum, não sabe de nada. Quando você dorme, você sabe de alguma coisa? Até às vezes a gente sonha uns negócios meio, às vezes bom, meio esquisito, às vezes, né? Mas é um sonho, eu nem sei se quem morre não deve sonhar, não sei. Não sei também. Mas pensa que tem sono que quando você acorda, você vou dormir legal. Ou dorme bem pesado, quando a gente está bem cansado. A gente apaga quando abre o olho e nem sonha mais, já acordou. Quem trabalha tem que levantar correndo às vezes, né? E aí só Jesus na casa. Mas será assim? Será desse jeito? O povo de Deus hoje aí fora estão, olha, o que mais está me tocando nos dias de hoje é que Deus está usando o próprio ímpio ou a própria pessoa que não conhece para falar de uma coisa que está próximo de acontecer. Todos sabem, né, o que foi falado na mídia aí até hoje. Um crescimento desse tipo, dessa passagem, a qual conta sobre o arrebatamento. E há muitos, vou falar assim, que há muitas pessoas que se dizem crente, que só está acordando para esse fato agora, ouvido pela boca de um ímpio. E vou falar, igreja, Deus, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, para poder exortar quem Ele quer. Ele vai usar um ímpio, Ele vai usar uma criança, Ele já usou a mula na Bíblia, Ele já usou tantas coisas para poder falar o que Ele queria. E se o povo não quiser ouvir pela Bíblia, né, pelo conhecimento, pela leitura, Deus vai usar quem estiver próximo. E de repente, quem estiver próximo pode ser um ímpio. Porque Deus tem zelo pelos seus. Às vezes você pode estar perto de pessoas que são ímpias, só você de crente lá, aí você acaba assim, poxa, só eu de crente, se eu falar de Deus aqui, eu vou passar por chato.
né? Porque pessoas, né, tem pessoas que não, né, quando vai falar, aí já está vindo o crente lá, ó, tem pessoas que até saem de perto. Aí para a gente não ser, né, não incomodar muito, a gente fala menos, né? E mantém a amizade, né? Mas aí acontece de Deus pegar um daquele lá e falar assim para você, você não é crente? Veja só como é que é. Eu já vi isso acontecer. Aí você, poxa, se eu falar de Deus, aí tá todos os seus amigos ali. Se eu chegar ali e falar de Deus, vai sair todo mundo. Pô, já vai vir aquele cara falar de Deus. Aí você fala assim, não, hoje eu vou chegar mais leve, vou falar de Deus agora não. Aí chega perto, e aí pessoal, beleza? Como é que você está? Aí vai chegar um ali no meio, ah, você não é crente? Que conversa é essa? Não é assim que se chega, não. E às vezes parece que somos testados por essas pessoas. Porque mesmo essas pessoas não querendo ouvir falar de Deus, eles sabem que você vai chegar e vai falar de Deus. Isso é um marco. Aquele ali é o homem de Deus, aquilo ali é a mulher de Deus. Quantas pessoas que me achavam chato por, às vezes, toda palavra toda a conversa que chegava era voltado, chegava em algum ponto que se voltava para a palavra de Deus, e depois de algum tempo essa palavra fala assim, rapaz, eu reconheço Cristo na tua vida, e quão glorioso é isso. A coisa mais maravilhosa na vida de um crente é ele ser reconhecido como um homem ou uma mulher de Deus, não para querer ter galardão, não para querer se crescer e se vangloriar, não. Mas porque quando você é reconhecida, ou reconhecido que você é um levita, que você é um pregador, que você é alguém que faz a obra de Deus, você dentro do teu coração, você sente, poxa, estou fazendo a coisa certa. Porque a pior coisa que tem, olha, eu cheguei a me arrepiar todo aqui agora. A pior coisa que tem é você dizer que é crente e alguém lá fora falar para você assim, ó, crente igual aquele ali, eu não quero ser. Você é crente? Você estava xingando ali na esquina ontem. Você é crente? Estava batendo boca pro seu marido ali? Você é crente fazendo escândalo? Você é crente mentindo, fazendo fofoca? Tem muitos que são reconhecidos dessa forma. Eu ouvi falar de um crente muito conhecido. Eu não julgo, é ele e Deus, se for verdade. Mas eu ouvi falar de um crente muito conhecido que estava falando coisas que não devia, e quem estava falando era ímpio. O pior de tudo é aquele homem que é ainda conhecido, quando é falado mal pelo ímpio, traz escândalo para a casa do Senhor. Eu não aumentei, nem diminuí, cortei a conversa aqui mesmo, porque eu conheço que Deus, até o ponto que eu já vi aquela pessoa, Deus usa aquela pessoa poderosamente, mas, como acontece na vida de muitas pessoas, infelizmente, até pastores hoje em dia se desviam. Eu vi pastores, eu vi evangelistas, eu já vi obreiros, pessoas que se dizem não aguentar o fardo e se afastar por não aguentar o fardo. Nós somos fortes, nós somos fortes. Porque mediante pedrada, mediante palavras contrárias, mediante a dificuldade, nós estamos permanecendo fiel. E quem disse que seria fácil? A palavra de Deus vai dizer que Jesus é a videira verdadeira, o Pai é o lavrador, toda vara que está em mim dá fruta, Deus faz o quê? Limpa. E o que é esse limpar na vida de um crente? É tirar aquilo que tem em nós que não agrada a Deus. E o que são isso? Nossas concupiscências, nossos desejos mundanos,
Quantos de nós, vou falar assim, quantos homens e mulheres de Deus que às vezes têm desejos incontroláveis, mas está ali lutando para permanecer fiel. Pessoas queimando a carne de dia e de noite, somente por amor de Cristo. Eu sei, eu tenho convicção disso, eu posso falar com certeza disso, porque eu já ouvi muitas conversas, que existem homens e existem mulheres que passam assim, um bocado com situações na rua, por causa dos desejos carnais, a qual largaram os desejos carnais, mas infelizmente a tentação não para. Aquela pessoa é tentada de dia e de noite naquela situação, ainda dependendo do trabalho a qual aquela pessoa trabalha. Dependendo de onde aquela pessoa trabalha, a tentação é maior. Eu não vou dizer, mas pensa só, uma pessoa que tem dificuldades com relação a uma tentação carnal, trabalhar numa praia. Trabalhar em um lugar desse tipo. Pensa bem como é que a pessoa está ali, até predisposta a cair. Eu digo, se não consegue, sai fora, vai para outro lugar. Mas a gente não conhece a necessidade de cada um. Tem pessoas que trabalham em cada lugar, que eu já ouvi pessoas crentes que estavam trabalhando em certos lugares. Como é que eu vou julgar se a pessoa conseguiu trabalho naquele lugar? É muito fácil dizer, meu irmão, onde você trabalha não é bom, sai daí e vai procurar outro emprego. Mas é mais fácil falar assim, poxa, lá onde eu estou sustentando minha família, graças a Deus eu estou firme na presença do Senhor. Sei que não é um lugar digno, mas então, arruma outro trabalho para mim que eu vou sair. Fica difícil, gente. Fica difícil julgar alguém que trabalha num lugar a qual dá muita, como é que eu vou dizer assim, acontece muitas situações que pode vir a desvirtuar uma pessoa, mas saber se aquela pessoa tem estudo, se aquela pessoa tem experiência e se aquela pessoa tem bagagem suficiente para saber, para sair do trabalho que ela se encontra e ir para outro lugar e arrumar emprego para que a família dela não passe fome. Então, mediante a palavra, povo de Deus, para terminar, não vamos julgar, não julguemos o nosso próximo, mas oremos por todos. Eu orando por vocês, vocês orando por mim, e um orando pelos outros nessa grandiosa corrente. Como diz a palavra, exortando um ao outro. Eu exorto ao mais velho como pai, a mais velha como mãe, a mais jovem como irmã, ao próximo como irmão, e assim com carinho. Meu irmão, posso te ajudar nessa luta? Se der para ajudar, ajuda. E assim nós transmitindo a palavra de Deus para o fraco, para que o fraco se venha a ficar forte e juntamente possamos entrar na cidade celestial naquele grande dia. A palavra de Deus hoje, obediência, está em primeiro lugar para tudo que precisamos. Porque quem obedece é fiel. Quem obedece cumpre a palavra. Quem obedece ama a Deus. Porque quem obedece faz tudo o que Deus ordenou. Então, que nós venhamos a ser obedientes a Deus em tudo. Ainda que esteja difícil, ainda que seja, às vezes, impossível, mas tenta, porque Deus ele vai olhar para o coração que está tentando, porque Ele sabe que muitas das vezes você será tentado de tal maneira que talvez chegue no limite das suas forças. E eu vou deixar um segredo para a igreja. Toda a tentação que vem, ela vem com um escape. A palavra de Deus vai falar em 1 Coríntios 10:13. Não há tentação senão humana e com ela vem o escape da parte de Deus. Para que possamos suportar. Isso é a aprovação que vem. Agora, se você entrar na aprovação por conta própria, aí fica difícil.
Se Deus permitir você ser provado, Ele vai te dar o escape. Então aguarda com fé em Deus, clamando a Deus. Todos passaremos por tentação em algum momento. Todos seremos tentados naquilo que mais queremos. Uns têm desejos carnais e dinheiro. Outros é doido por outras coisas. Uns se perdem na carne. Mas todos são tentados de várias maneiras. Como eu disse, se for tentado por Deus, você vai ter o escape. Agora, se você correr atrás da tentação, aí que Deus venha ter misericórdia da sua vida. Amém, igreja? Que a igreja possa ficar com essa palavra. Medite lá em 2 Pedro 3, capítulo 3, e você vai ver Deus falando que a promessa, ela não está tardia, ela se cumprirá no tempo certo, no tempo de Deus. Amém? As palmas vão ao Senhor.